Gostaria de convidar o pastor Leonardo para que pudesse estar aqui conosco, fazendo essa oração, para que Deus possa usar sobremaneira o pastor Eurípides. Graça e paz, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Amém. Por essa palavra que será pregada. Amém. Nós te louvamos por essa liberdade de estar aqui sem impedimento ouvindo-a. Pedimos que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o Espírito do Senhor, acima de tudo, fale, ministre, trabalhe, perscrute o nosso coração e vá fundo até onde nós nem possamos imaginar nessa noite, porque ela é poderosa para discernir pensamentos, intenções do coração, é poderosa para separar alma e espírito juntas e medulas. Que essa palavra venha transformar nossas vidas, venha mover nossos corações, venha levar-nos adiante, além do que temos alcançado, porque o Senhor é que opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo o teu eterno propósito. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou sequer imaginamos. Nós te louvamos porque essa palavra será ministrada com poder, com graça nos nossos corações. Que o Senhor aquiete a nossa vida, aquiete o nosso coração, porque Deus está neste lugar, o Senhor está aqui, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, como já dissemos, e é poderoso para mudar nossos pensamentos e intenções. Abençoe-nos, guarde-nos, envie-nos nessa obra. Abençoe o pastor Jean, que ainda está de viagem com a sua esposa, que o Senhor esteja ali abençoando e guardando, Senhor. Te louvamos por essa noite, já agradecemos pelo banquete celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, queridos, amém? Queridos, eu quero dar um testemunho, primeiramente, louvar o Senhor, glorificar o Senhor, por uma experiência que a gente tem vivido nesses dias, e para aqueles que têm caminhado com o pastor Jean há mais anos, para aqueles que têm chorado com ele no meio dos vales que Deus tem permitido, mas que tem também celebrado com o Senhor a vida do nosso pastor. Não pedi licença para ele, não compartilhei nada com ele, mas eu queria muito compartilhar esse testemunho. Ele ainda está lá nos Estados Unidos com a sua esposa, Nair, mas eu queria dizer que nós estávamos lá para um tempo de solidificar a nossa aliança com a Igreja Perímeter, porque desde há 2 anos, coisa de pouco mais de 2 anos, depois destes 5 anos para 6 anos que a Igreja Perímeter tem caminhado com a Igreja Luz, no processo de treinamento, de fortalecimento de líderes por meio do discipulado, formando líderes maduros e capacitados para o reino de Deus, ainda num momento de muita dor, mas já experimentando assim um novo começo no sua vida, no seu ministério, o pastor Jean convidou alguns pastores e líderes, dizendo: olha, irmãos, eu não creio que eu tenho muito para dar, mas a gente tem recebido muito. Essa foi a palavra dele. Nós temos recebido muito dessa parceria com a Igreja Perímeter, o que Deus tem feito, e nós queremos partilhar com outros amigos. E houve aqui então, nós realizamos em Goiânia um congresso com 170 líderes, mostrando o que tem sido esse movimento do discipulado, de treinamento de líderes. E então, naquele dia, no final daquele congresso, 70 igrejas foram manifestar o desejo de caminhar nesse processo com a gente. Depois de um ano,
aconteceu a primeira clínica, e nós realizamos a primeira clínica não com todas as igrejas, porque não era possível. Nós caminhamos com 36 igrejas, que hoje permaneceram nesse processo umas 30 igrejas, no movimento do discipulado que começou no Brasil, então, há mais de um ano agora, não é? Então, o movimento desse processo de formação de líderes, o movimento do Life on Life, do discipulado vida a vida, e então, nesse processo, nós estamos convidando agora mais 10 a 12 igrejas em agosto, formando um grupo de 40 e poucas igrejas, e nós estamos caminhando com igrejas de vários estados hoje no Brasil, e o Senhor tem nos fortalecido e mostrado, e já, na verdade, assim, estabelecido o movimento no Brasil. E nós fomos então para os Estados Unidos nesse momento específico agora, porque o Senhor tem dado essa visão clara de que esse movimento vai crescer, vai se fortalecer, e Deus tem justamente levantado o pastor Jean como líder aqui no Brasil. E a nossa igreja, não é? Ele pega as coisas pequenas, diz ele mesmo, né? Pega as coisas loucas desse mundo para escandalizar os outros. E nós não devemos estranhar o fato de que a nossa igreja pequena, nós pastores com toda a nossa pequenez, pastor Jean com todos os processos de luta de sua vida que passou, mas com tanta bênção que tem da parte de Deus, Deus tem confirmado então a liderança dele aqui no Brasil, da nossa igreja, porque eles afirmaram várias vezes, nossa aliança é com a Igreja Presbiteriana Luz, a nossa aliança é com o pastor Jean, com a Igreja Luz, e o Movimento Brasil, então, tem uma aliança a partir da Igreja Luz. E eu quero testemunhar para os irmãos que foi muito honroso ver o Senhor, e eu digo isso para a glória dele, de ver o Senhor honrando ali o pastor Jean. Quando no café da manhã com o pastor Jean Pope, justamente foi apresentado em slide, tudo muito bem preparado, o que está acontecendo no Brasil. Foi impressionante ver aquele homem de Deus, que é o pastor de uma igreja de mais de 8 mil membros, que tem alianças com igrejas imensas hoje no mundo, um homem que Deus tem dado a ele experiências de números grandes, mas um homem muito coerente com o Life on Life, não é? Que Deus pôs no coração dele esse processo de obediência em relação ao discipulado, e ele falava a cada minuto, eu estou impressionado com esse testemunho, com esse relatório, com o que Deus está fazendo no Brasil. E nós pudemos então ali olhar, e eu vendo ali o pastor Jean, meu amigo, que caminho com ele por muitos anos, vendo o Senhor honrando o nome dele, o nome de Jesus, e honrando aquele homem de Deus conosco ali, naquele tempo de fortalecimento dessa aliança, de grandes coisas que nós vamos ver, que os irmãos sabem que não tem holofote, não tem preocupação com aplausos, de pôr foto de ninguém na porta de não sei onde, mas não sei onde, mas o nome de Jesus. E líderes maduros e capacitados sendo formados numa aliança que já está fortalecida e agora extremamente forte, renovada e com grandes sonhos para a glória de Deus. Daqui uns dias o pastor está chegando, vai trazer mais testemunhos. Queria que a gente orasse, porque agora, de fato, agora ele está de férias. Então, ele está num tempo de férias, que queira o Senhor, que seja um tempo de grande renovo para a vida dele, para Nair, numa vida intensa que a gente tem aqui. Glória ao Senhor. Quero te convidar para meditarmos juntos no texto de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, esse texto que nos narra aí um momento histórico na vida do nascimento da igreja e do crescimento da igreja, na história do apóstolo Paulo com seus amigos, pregando o evangelho, experimentando o poder de Deus, mas experimentando lutas, embates, experimentando também crescimento na fé, a vida cristã nessa jornada, e a partir desse momento tirar lições para a nossa vida. Quem está escrevendo o livro de Atos é Lucas. Lucas, um médico muito capacitado, que era também um pesquisador, então um cientista realmente da medicina e um cientista histórico. Lucas, esse homem extremamente capacitado, que foi usado para escrever o Evangelho de Lucas,
e o Evangelho e a história da igreja, do início da igreja, que é o livro de Atos. Então, toda vez que você abrir o livro de Atos, está contando os atos do Espírito Santo, os atos de Jesus por meio do Espírito Santo, no início da igreja. Então, esse livro é esse livro histórico que narra estes fatos, e quem Deus usou para escrever humanamente foi esse médico, um médico amado que foi um discípulo de Paulo, que aprendeu aos pés de Paulo, que foi um companheirão muito firme com Paulo, nos momentos mais difíceis ele estava ali. E nos diz então Lucas que certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 27. Pode deixar o 27 também, por favor. Ok. Eu falei até o 26, gente. Ele vai projetar que eu não tinha falado o 27. Mas pode depois você põe. O 27 diz que o carcereiro, vendo que tudo aquilo estava quebrado, sem luz, no meio ali, meia-noite e tanto, ele pensou, todos fugiram. E pegou uma espada para destruir a própria vida. E Paulo gritou: não faça isso! Porque todos nós estamos aqui. Queridos, esse texto tem falado da minha vida por muitos anos. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado nestes tantos anos, que tem edificado profundamente a minha vida. Um dos aspectos que esse texto tem me ensinado é que está ligado a uma experiência que eu tive quando a gente, aqui em Goiânia, tinha o acampamento Boa Esperança, acampamento presbiteriano, um lugar de retiro espiritual maravilhoso. Muitas e muitas vidas foram edificadas naquela chácara, naquele lugar de retiro. E nós estávamos lá, eu quando comecei o seminário, e ali no início, meus primeiros anos de seminário, janeiro e julho eu passava o mês inteiro lá trabalhando. Nós tínhamos então temporada de casais, de adolescentes, de jovens, de crianças, cada semana era uma temporada. E houve um momento lá que nós estávamos tendo uma temporada de líderes, e chegou ali um casal de missionários. E o marido daquela senhora, então, o missionário, foi para uma reunião
e houve a oportunidade de sentarmos à mesa com aquela missionária, esposa daquele homem. Eles tinham passado um tempo em Moçambique. Naqueles anos estava ainda tendo ali o final da Guerra Civil, muita fome, muita miséria, país moçambicano num momento ainda de muita tragédia. E o meu coração fervoroso, começando seminário, e com outros amigos, nós pensamos, vamos lá, vamos ouvir o testemunho dessa missionária, deve ser um testemunho muito forte, maravilhoso, né? Chegando da África, das missões, e aquilo, o coração ardendo, a gente correu para achar um lugarzinho àquela mesa com aquela missionária. E conseguimos então lá um lugarzinho, e almoçando, e ouvindo, né? Então ela começou a compartilhar, e tarará, aí uma irmã perguntou, e aí, como é que foi, você voltaria para lá e tal? Irmãos, que decepção, que decepção que eu tive. Aquela irmã começou a dizer, nunca, você está doida? Isso aí foi uma loucura do meu marido. Nós só sofremos ali, eu não quero nem sonhar em voltar para aquele lugar. E começou a falar outras coisas, com um tom de murmuração. E o meu coração doeu muito, porque eu pensei que ia ouvir o testemunho, sim, de lutas, de muitas provações, porque a gente não tem esse engano, né, em relação à vida de um missionário. Mas, de fato, tudo aquilo virou uma murmuração. Quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus, queridos, e você entende um pouco do contexto histórico, Paulo era um cidadão romano. Ele tinha esse título por causa da sua família, que era uma família judaica, uma família muito nobre. Ter o título de cidadão romano era um privilégio inigualável. Nós estamos falando do grande império, dominando todas aquelas nações do mundo. Facilitava aos missionários viajarem justamente de uma nação para outra, porque estavam debaixo de um mesmo império. Chegar então numa outra nação e dizer, eu sou judeu, mas você é judeu, não, mas eu sou um cidadão romano. Isso, principalmente quando já podia a família comprar esse título, já era uma honra muito grande. Mas Paulo tinha esse título por causa justamente da nobreza da sua família, o que era muito raro. Queridos, um cidadão romano jamais poderia ter sido julgado como Paulo foi. Jamais poderia ter sido humilhado como Paulo foi e açoitado num julgamento precipitado, como ocorreu ali. Esse é o primeiro destaque que eu quero dar aqui. Mas eu quero dar um destaque muito maior. Porque ele estava sofrendo por injustiça, uma injustiça muito grande, e por um julgamento extremamente precipitado e errado, porque ele era cidadão romano. Mas eu quero destacar, como disse, um outro aspecto muito mais importante. Queridos, ele estava sendo açoitado porque foi usado por Deus para libertar uma moça que estava dominada por espírito imundo, endemoniada. Demônios possuíam aquela moça, que por meio dela, ela fazia aquelas adivinhações e tinham homens dominando aquela moça, por meio de um processo de idolatria, de paganismo no Império Romano. E eles tinham lucro por meio daquele misticismo demoníaco, com aparência de espiritualidade. Quando o apóstolo Paulo é usado por Deus para libertar aquela moça e aqueles homens que viram a perda do lucro, eles então arrastaram Paulo para o meio da cidade, na praça, e começaram a gritar que eles estavam propagando que a eles não cabia. Imagine você, querido, que eu quero chamar a atenção, é que ele estava preso por amar, preso por servir a Deus.
preso por querer ver uma moça liberta de espíritos imundos, preso porque estava pregando o amor, o evangelho do amor. Uma moça que agora podia ter paz de espírito, podia ter sossego na sua vida, mas ele foi preso, foi, como já disse, injustiçado, foi humilhado, porque as suas roupas foram tiradas, e eles foram açoitados ali na frente de todas aquelas pessoas, num processo de extrema humilhação. As costas foram rasgadas por aqueles açoites, ensanguentadas, feridas, machucadas, além do mais, quando colocados no cárcere, amarrados os pés num tronco. Agora você imagina isso aqui, ó. Você tem que ficar preso num tronco, as costas esticadas. Aquelas feridas abertas, meia-noite, injustiçado, humilhado, traído, açoitado, as costas feridas, rasgadas, frio, fome, nudez, humilhação, por servir a Deus, por pregar o evangelho, por amar. Podiam estar questionando: Senhor, será que tem sentido? Uma provação em cima de provação, perseguição, humilhação, exposição. E eles podiam estar lá chutando o tronco, né? Como é que pode? Por que isso? Por que aquilo? Queridos, mas o que nós observamos, versículo 25 aí, é que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. Você pode ler comigo como está exposto aqui? Vamos ler juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Queridos, quero compartilhar então brevemente com vocês, além do que já compartilhei nessa introdução, a importância de aprender o cântico na agonia. A importância de aprender a entoar cânticos na agonia. Primeira lição que a gente tem aqui, justamente, é que é extremamente importante aprender o cântico na agonia. Uma luta financeira, numa perseguição, uma humilhação, talvez injustiça. Aprender um cântico da agonia é importante, primeiramente, porque nós experimentamos a libertação de uma vida de murmuração, de vitimação, de lamúria. Queridos, é impressionante como que na hora da provação, e quando é uma provação tão forte como esta aqui, não teve chance nem de dizer: mas peraí, eu tenho direitos. Peraí, eu sou cidadão romano. Não, gente, mas não é assim. Não teve nem chance de emitir qualquer palavra. Antes de emitir uma palavra, suas roupas foram tiradas. Foi açoitado, humilhado na frente de todos. Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, servindo a Deus com integridade. Poderia, repito, Senhor, que sentido tem pregar, amar, ser usado poderosamente por Ti, mas agora? Que coisa mais incoerente Paulo poderia estar dizendo, Senhor? O preço é muito alto, o preço é muito alto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus tem falado no meu coração por esses anos. É que quando, justamente ao contrário, a gente começa a dizer assim: não, mas Deus deixou isso acontecer, então também eu posso, né? Aí começa a ter uma vida derrotada na moral, na integridade, e acha que está justificado. Mas Deus deixou isso acontecer, então eu posso também.
E queridos, a gente não percebe que justamente o que está acontecendo é uma vida de derrota. É uma ferida do passado que de repente você fica preso naquele processo de amargura, de lamúria, e dizendo, mas o passado me fez isso, e eu não dou conta mais de enfrentar a vida. Eu não dou conta mais de enfrentar isso, porque o passado, sai do passado. Saia das prisões do passado. Aprender um cântico na agonia é dizer, não, eu não serei uma presa da amargura, eu não serei uma vítima da vida, porque eu não sou, é isso que Paulo está nos ensinando. Eu sou uma vítima do amor de Deus, eu sou um prisioneiro do amor de Deus. Eu estou sofrendo por amor a Cristo. As lutas desta vida que o Senhor me permite, por meio delas, quero glorificar o Senhor. Queridos, eu não estou dizendo que é simplesmente fácil. Há momentos que a gente geme. E eu já gemi algumas vezes. Mas como esta lição tem me abençoado. Às vezes entrar no carro, colocar um louvor, ou às vezes não colocar, e começar a me lembrar de hinos, de cânticos espirituais, e começar a louvar o Senhor, às vezes chorando. Então não é que a gente não geme, mas ali no meio da agonia, começar a louvar o Senhor. Começar a dizer, Senhor, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Esse é um cântico antigo, né, que a gente canta o salmo, né? A quem temerei? O Senhor é a minha luz. Às vezes tudo que você vê é trevas, mas você começa a declarar espiritualmente, nas regiões espirituais, a minha salvação. Eu fico imaginando, querido, se ele lá justamente, né, meia-noite, costas rasgadas, Silas, vamos lá, vamos orar, louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Aí se tivesse já aquele cântico, né, Leão de Judá, né? Sabe, queridos, nós precisamos aprender o cântico na agonia, para não sermos vítimas. Nós não somos vítimas, para não sermos pessoas murmurentas, presas da amargura. Eu estou aqui injustiçado. Deus, que Deus. Fui amar, o que deu? Olha o que deu, né? Queridos, meia-noite, costas rasgadas, feridas, oravam e entoavam cânticos a Deus. Primeira lição é que quando nós fazemos assim, nós somos libertos da possibilidade de nos tornarmos vítimas e presas de uma vida cheia de amargura, de lamúria e de processos que vão se renovando. Passa 1 ano, 2, 3, 4, e você acha que justifica o pecado, repito, e você vai tentando, vai justificando, ao invés de dizer assim, não. O Senhor pode me dar uma nova experiência, uma nova vida, uma nova oportunidade. Se lá no passado não deu certo, se isso, aquilo não funcionou, o Senhor está comigo. E eu vou investir. Vou investir na família, vou investir numa empresa, vou investir num sonho. Porque se lá no passado o Senhor permitiu uma luta, não significa que isso é a vida, queridos. Foi um momento, foi uma circunstância, foi uma provação, foi difícil, mas olhe para frente. Quando a gente aprende um cântico na agonia, a gente está declarando que o Senhor aqui é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança. Segundo, queridos, quando aprendemos um cântico na agonia, justamente nós experimentamos
libertação das prisões circunstanciais. Não apenas da prisão da amargura, não apenas dessa prisão que nos leva a essa renovação de derrotas e derrotas e derrotas, mas nós experimentamos também libertação das prisões circunstanciais. Diz-nos a palavra o quê? Que justamente quando eles estavam orando e louvando, as cadeias foram quebradas, os grilhões despedaçados. O poder de Deus veio naquele lugar de forma extremamente maravilhosa, poderosa, surpreendente. Se você, ao invés de ser derrotado, começar a dizer: Senhor, está escuro, eu não entendo, é meia-noite. Porque lá é literalmente meia-noite. Escuro, injustiça, humilhação. Não entendo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, uma palavra que nesse contexto tem que nos abençoar muito. Quando o Senhor nos prova, e a provação é desse tipo aqui, que não tem explicação, a gente não tem que ter explicação. Não tem que exigir explicação nenhuma. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que crer e obedecer. Crer e obedecer. Senhor, eu não entendo. Eu sou um cidadão romano, eu sou um apóstolo. O poder do Senhor manifestou de uma forma tremenda libertando essa moça, e agora ao mesmo tempo eu estou aqui tão humilhado. Eu não entendo, mas eu honro o Senhor. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero bendizer o Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está diante de mim. Porque, queridos, essa é a oração que nós precisamos fazer nessa hora. Não é hipocrisia, não é falsidade. Oração de dizer para Deus mesmo: Senhor, não estou entendendo nada. Eu estou gemendo, estou sofrendo, está doendo. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é o meu Deus. E o Senhor é a rocha da minha vida. E eu vou louvar o Senhor. Mas, queridos, de fato, Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve o nosso clamor. E na hora dele, no tempo dele, as correntes circunstanciais serão quebradas. Essa luta financeira vai ser vencida. Essa humilhação vai ser vencida. Essas cadeias vão cair. O Senhor vai te honrar. Paulo foi honrado poderosamente por Deus. As cadeias caíram. Então, um autor escreveu: o louvor que liberta. Aí começou uma grande discussão no Brasil: louvor liberta ou não liberta? Louvor liberta ou não liberta? Louvor liberta ou não liberta? Queridos, se louvor for mais ou menos aquela ideia: quem canta seus males espanta, acreditando no poder de uma música, o poder apenas de cantar, a gente sabe que cantar faz bem. Mas eu quero dizer para você que a conclusão teológica é: o louvor liberta sim. Louvor liberta sim. Quando você não está louvando, cantando apenas assim, quando você está louvando aquele que quebra as cadeias. Quando você começa a dizer: Leão de Judá, Leão de Judá. Quando você começa a entoar um cântico, eu aprendi uma frase dele assim: quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem, derrama paz. Aleluias! Deus quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as amarras. O Senhor quebra os grilhões, quebra as cadeias circunstanciais daqueles que o amam. O louvor liberta quando nós entoamos um louvor a Ele. E reconhecemos que é Ele, declaramos: Tu és Deus, Tu és o Senhor, e o Senhor quebra cadeias, o Senhor quebra as correntes, e o Senhor derrota os demônios. Amém?
O Senhor há de quebrar as cadeias na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. De trazer libertação na sua vida nessa noite, na sua vida espiritual, no seu lar, nas suas finanças, em nome de Jesus. Creio, queridos, e tenho tido experiências indizíveis da graça de Deus na minha vida. Creio de todo o coração e quero proclamar isso nessa noite, de todo o meu coração. Olha, o versículo 26 justamente diz que de repente sobreveio tamanho terremoto. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todas se soltaram. Creio que as correntes são quebradas. Creio que as circunstâncias podem ser vencidas pelo nosso Deus. É importante aprender a louvar o Senhor e a declarar e reconhecer quem Ele é e o nome dEle no meio das tribulações mais terríveis da nossa existência. Porque aquele que quer nos destruir, o diabo, é violento. Ele não tem poder nenhum em relação ao poder de Deus, mas em relação a nós, ele tem poder para nos destruir, queridos. Mas ao mesmo tempo ele não tem poder para nos destruir, porque o Senhor não deixará. E o poder dele perto do poder de Deus é nada. Não entre nessa corrente aí que fica tentando pôr o poder de Satanás perto do poder de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus vai destruir o maligno apenas com o sopro da sua boca. Você já leu esse texto em Tessalonicenses? Está escrito: o Senhor vai destruir o maligno apenas com o sopro. Então tire qualquer ideia do poder de Satanás em ser comparado ao poder de Deus. Agora, em relação a nós, ele tem poder para nos destruir, mas quando a gente começa a louvar o Senhor e declarar quem Ele é e assumir o poder de Deus na nossa vida, queridos, o inferno é vencido, as cadeias são quebradas e nós experimentamos da graça e da libertação do Senhor. Por último, queridos, é extremamente importante aprender o cântico na agonia, porque outras pessoas também vão ser abençoadas por meio da nossa própria vida, por meio do nosso próprio testemunho, do nosso ministério, em nome de Jesus. Presta atenção. Se Paulo e Silas naquela hora, meia-noite, tivessem chutando aquele tronco, brigando com Deus, brigando com a vida, questionando a Deus, ninguém seria abençoado. Ninguém. Mas diz-nos a palavra que os companheiros da prisão escutavam Paulo e Silas orando e louvando. Que loucura! A pergunta que certamente estava ali: que loucura! Que é isso? Que poder é esse? Não é? Eles estão orando, eles estão louvando, eles são maluquinhos, né? Eles são crentes maluquinhos, né? Tem aqui no meio, esse povo ainda está orando, ainda está louvando. Rapaz, você tem que acreditar na sua mão. Como de vez em quando a gente escuta, né? Não vai trabalhar para você ver, não. Não vai lá fazer isso, aquilo, não, para você ver. A gente sim vai trabalhar, mas depois de orar, depois de louvar, né? A gente fala: Senhor, está doendo e tudo, eu oro, eu louvo e vou para o trabalho. Vou trabalhar com a força e com a graça de Deus. Mas não nessa perspectiva de a minha mão, o meu braço, a minha força. É loucura, queridos. Mas deixa eu dizer uma coisa. O carcereiro também estava lá ouvindo, porque a casa era contígua àquela prisão. Tanto é que ele ouviu o barulho todo e aquela história. E Paulo e Silas está lá. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Nele o meu coração confia, expressa minha alegria. O carcereiro está lá escutando. Aí quando, justamente, ele pegou a espada para se matar, pensando que todos tinham fugido, e que certamente ele ia pagar com a própria vida diante do Império Romano, ele pega aquela espada para se destruir, mas Paulo grita com ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. Sabe o que ele diz imediatamente? O que ele diz imediatamente?
29 e 30. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30 também, né? Então levou-os para fora e perguntou. Vamos ler juntos, por favor, comigo? Então levou-os. Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Esse homem era o carcereiro. Um servo do Império Romano. Em obediência, prendeu Paulo, açoitou, estava lá vigiando e sabia que pagava com a sua própria vida por aqueles presos. Mas por que quando Paulo grita, não faça isso, nós estamos todos aqui? Por que ele fez essa pergunta? Sabe por quê, queridos? Porque ele viu a história de uma moça sendo liberta, ele viu Paulo sendo preso e sendo açoitado e ele mesmo cuidando, mas ele ouviu Paulo e Silas orando e louvando, meia-noite, está lá, está escutando lá longe, né? Jesus, aleluia, Jesus, Jesus, maravilhoso, Cristo formoso. Então, ele está lá ouvindo, e a cabeça dele, que é esses crentes doidos, gente? Esses crentes doidos. Só que de repente a cabeça dele tem que ter uma coisa diferente na vida desses homens. Tem que ter alguma coisa. E ele sabia então, quando as cadeias são quebradas, ele liga todas as pontas. E ele então diz: o que eu faço para conhecer esse poder? Que farei para eu ser salvo? O que eu faço para experimentar isso que vocês têm na vida de vocês? Sabe por quê, queridos? A palavra é importante aprender o cântico na agonia, porque ao invés de murmurarmos, quando começamos a louvar a Deus, nós estamos testemunhando do nome do Senhor, estamos testemunhando do nome de Jesus, e pessoas são impactadas, porque chorando, gemendo, talvez sim, mas ao mesmo tempo dizendo: o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor a seu tempo se levantará, como disse Jó: eu creio que verei o Senhor, os meus olhos verão o Senhor, que se levantará sobre a terra, os meus olhos verão a graça de Deus. Eu sei que o Senhor não me abandonou, os dias são difíceis, eu estou chorando, mas Deus está comigo. E aí, queridos, não tem jeito, as pessoas que estão ao nosso redor, ainda que às vezes zombando. Quando eu ainda estava, me converti e me preparando ali para ir para o seminário, terminando ainda algumas coisas do segundo grau, eu então fazendo um curso supletivo, já caminhando, né, na juventude, e alguns jovens aí de 20, 22, 25 anos ali fazendo aquele supletivo. Uma moça ria muito porque eu levava a Bíblia, e às vezes lia a Bíblia lá, mas também ria com eles, conversava, fiz amizade com o pessoal, e eles riam e ria também, não é? E não dava aquela de crente chato e zombava deles. Antes eu falava: não, está tudo bem, não é? Mas me lembro muito bem, queridos, que justamente marcou a história dessa moça, porque no dia que ela estava profundamente aflita, quem ela procurou? Ela procurou a mim e pediu para orar com ela. E eu com muito amor orei por ela e falei do amor de Cristo para ela. Os seus olhos brilharam em ouvir do amor de Deus e da graça de Deus. Quando a gente murmura, a gente contagia terrivelmente de forma negativa os nossos filhos. A gente contagia de forma terrível seus amigos lá no trabalho. A gente contagia de forma terrível, pobre, toda uma geração. E pessoas, ao invés de murmurar, ainda digam: é isso mesmo, né? Está aí, ó. O que adiantou ser crente? O que adiantou amar a Deus? Coitado.
E aí você ainda acha bom, né? Mas o Senhor, querido, quer ser glorificado, quer ser louvado por meio do nosso cântico na agonia, mesmo quando não entendemos. A provação, a luta e o vale. Porque é importante aprender, porque vidas são abençoadas. Todos os carcereiros ouviam, todos os companheiros de prisão e o carcereiro. E aí eu quero terminar dizendo que Paulo responde assim: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí ele fala, então vem cá. Aí ele leva o Paulo lá para a casa dele. E Paulo testemunha do evangelho lá, e aí esposa, filhos, 1h da manhã, os outros presos lá, tudo lá também, não é? Tudo calmo, tudo lá no lugar. E aí o carcereiro fala assim, não, então eu quero ser batizado. Aí, queridos, está lá 1h ou 1h30 da manhã, diz que eles estão lá cultuando a Deus, batizando o povo. Aí, não sei, lá pelas 2 da manhã, talvez, aí a mulher se lembra, nossa, meu Deus do céu, tem que cuidar das feridas. Aí diz que lá no meio da madrugada, no meio daquela vigília de canto, de oração, de batismo daquela família, aí ela vai cuidar das feridas e talvez diz que cuidou e deu comida. Então foi fazendo uma jantinha da madrugada, talvez por umas 3 da manhã, eles estavam lá comendo, né? E aquela família tremendamente feliz, porque Jesus entrou naquela casa naquela noite. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus com a sua casa, põe o evangelho na sua casa, põe o evangelho na sua casa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque, queridos, o terceiro ponto que nós estamos vendo aqui, é que é importante aprender o cântico na agonia, porque quando a gente louva, mesmo não entendendo a provação, mesmo gemendo, o Senhor começa a abençoar quem está ao nosso redor. Começam a ver o testemunho poderoso de quem está andando com o Senhor. Começa a ver que a gente anda mesmo com Deus, e não só por causa dos dias bons, mas que nós somos testemunhas do Evangelho também nos dias difíceis. O Senhor é Deus para nós no dia da bonança, mas Ele é o mesmo Deus no dia das dificuldades. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, quando temos dele o sustento e as bonanças, mas temos também a provação, e no dia da provação dizemos para todos, hoje estamos chorando, hoje não entendemos porque o Senhor tem nos trazido e permitido essa dor. Mas hoje nós declaramos que no meio dessa dor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Vamos ficar de pé? Queria que a gente cantasse um cântico para a gente orar ao Senhor. Eu não vou me delongar, mas quero orar com a igreja. Quero orar com os amados. Deus não te trouxe aqui em vão nessa noite. Deus conhece o seu coração. Ele sabe muito especificamente porque você está aqui nessa noite. E Ele está falando ao seu coração. E a palavra diz, não endureça o seu coração. Som. Amém. Vamos cantar? Som. Esse cântico que diz que hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar, então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vamos cantar mais uma vez? Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus.
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Os homens, sim, vem louvar. Homens, mulheres, sim, vem louvar. Vamos dizer no meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Homens, digam: vem, sim, vem louvar. Sim, vem louvar. Vem louvar. Amém. É possível que há pessoas no nosso meio, é possível que o seu coração hoje, nessa noite, esteja chorando, esteja talvez passando por um vale de sombra da morte, esteja na agonia. Cante ao Senhor, ore a Deus, entregue tudo ao Senhor, as injustiças, as perseguições, as humilhações, as incompreensões. Comece a orar: Deus, eu não entendo, mas eu não vou negar o teu nome. Senhor, eu não entendo, eu estou sofrendo essa pressão financeira, tudo parece não dar certo, parece que o Senhor está ausente, parece que o Senhor se omite, mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar o nome do Senhor. Declarar o nome do Senhor nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha saúde, na minha família, em nome de Jesus. Diga aí no teu coração: Senhor, perdoa se eu murmurei, perdoa-me se eu questionei o Senhor, porque nesta noite eu quero esperar na justiça do Senhor. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, o Senhor é a minha justiça, porque a palavra diz, queridos, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a louvar, as cadeias cairão. Aleluias. Esse cântico diz: no meio dos louvores Deus habita. E essa é uma declaração de um salmo. No meio dos louvores Deus está. Aleluias. Então Ele quebra as cadeias, Ele quebra as correntes. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos orar por sua vida nessa hora. Se você quiser pôr a mão no seu peito e dizer: Senhor, olha para mim. Pai, quebra essas cadeias, por favor. Quebra as amarras nessa noite, Jesus. Senhor, liberta-me nessa noite em teu nome. Eu louvo o Senhor, eu declaro o teu nome. Mas eu também peço em nome de Jesus: caiam-se as cadeias, quebrem-se as correntes. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, Senhor. O Senhor te liberte em nome de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus na sua vida. Declaro o nome de Jesus nas suas finanças. Declaro o nome de Jesus na sua casa. Declaro o nome de Jesus na sua saúde. Declaro o nome de Jesus na sua vida espiritual. O Senhor te liberte de toda incredulidade, de toda endureza de coração. Se o passado te feriu, te machucou, se você foi enganado, machucado, mesmo pela igreja, pela religião, mas que o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, quebre as cadeias no seu coração, e que a luz de Jesus resplandeça na sua vida. O Senhor é a minha luz, o Senhor Jesus é a luz da sua vida, querido. O Senhor Jesus é a luz da sua existência. Louve a Jesus, reconheça o nome dele, o sangue derramado naquela cruz, por te amar, por te amar.
E se for preciso, querido, diga nessa noite: Senhor, eu quero tomar posse dessa palavra, porque a palavra diz: o que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você pode sair daqui nessa noite salvo, em nome de Jesus. Crê no nome de Jesus e será salvo. Receba Jesus hoje na sua vida. Recebe Jesus agora no seu coração. E será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Nós ministramos na sua vida, para que você seja bênção por onde você for. Orando e louvando a Deus. Igreja Luz, irmãos amados, orando e louvando, pessoas serão abençoadas, contagiadas por nossa fé, por nosso testemunho, por nossa caminhada na presença do Senhor. O Senhor vá adiante de ti. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê paz. Aqui e em todo lugar, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Aleluias. Paz, na paz do Senhor, na paz do Senhor. Amém. Dá um abraço gostoso, pelo menos umas 3 pessoas, 4. Diga: o Senhor te dê paz, o Senhor te dê um cântico, o Senhor te dê um novo cântico. Obrigado, queridos. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.